Nós vamos apresentar o trabalho de oficina de hemogramas da disciplina Sistema Hematopoético. Nosso grupo é composto por Isabela Monteiro, Flávia Macedo, Gabriela Chauí, Giovana Fontes, João Pedro Franco, Júlia Ribeiro, Lívia Neri e Thaís Machado. Professora Isa Lira e Mara Pires. Nós ficamos responsáveis pelo caso 8. Então, o caso diz que é um doente do sexo feminino, 48 anos de idade, raça branca, técnica de informática sem antecedentes médicos, pessoais ou familiares relevantes. Foi internada no serviço de reumatologia do hospital para esclarecimento do quadro clínico com 1 ano de evolução e agravamento progressivo, caracterizado por poliartralgias de ritmo inflamatório, com tumefação articular e rigidez matinal superior a 1 hora. Essas queixas eram acompanhadas de mialgias generalizadas, cansaço fácil, febre vespertina de 38 graus, perda poneral de cerca de 14 quilos, exantema maculopapular pruriginoso generalizado, úlceras orais, fenômeno de Raynaud dos dedos de ambas as mãos, cefaleias, pressão arterial pontualmente elevada, disfagia e epigastralgias. Diagnóstico: lúpus eritematoso sistêmico e anemia. Dos exames complementares, anemia normocítica, normocrômica, linfopenia, reticulócitos de 2,8%, ferro de 17, ferritina 226, transferrina 1,5, aptoglobina 2,38, LDH 702, teste de Combs direto e indireto positivos, eritropoetina 25,1, creatinina 1,6, ureia 102, sedimento urinário patológico, piúria e hematúria com proteinúria nefrótica. Questão 1. Quais mecanismos envolvidos neste quadro que justificam a anemia normocítica e normocrômica? O termo normocítica indica que o glóbulo vermelho tem um tamanho normal, enquanto que a normocrômica significa que a coloração da célula está dentro do normal. Na anemia hemolítica autoimune, os autoanticorpos se ligam aos glóbulos vermelhos em temperatura corporal normal e os destroem. Dessa maneira, não haverá mudanças no tamanho ou coloração da hemácia. A forma mais comum de anemia hemolítica autoimune é devido aos anticorpos quentes IgG, capazes de reagir com seu antígeno. Eles são responsáveis por mais de 80% de todos os casos de anemia hemolítica autoimune. Questão 2. Parece que há uma hipótese da paciente estar hemolizando. Quais exames solicitados estão relacionados a essa hipótese? Dos exames realizados, os que estão relacionados a essa hipótese de hemólise da hemácia são o teste Cumbis direto, que é padrão ouro, por ser 98% sensível ao diagnóstico, e ele vai investigar os anticorpos IgG ligados diretamente na hemácia. E também temos o teste de Cumbis indireto, que investiga os anticorpos IgG livres no plasma. No teste de Cumbis direto, as hemácias do paciente são lavadas, se tornando livres de proteínas aderentes e colocadas para reagir com antissoro ou anticorpos monoclonais preparados contra as diferentes imunoglobulinas, especialmente IgG e fragmentos do complemento, no caso C3d. Se um ou ambos destes estão presentes na superfície dos glóbulos vermelhos, a aglutinação será detectada e o teste é considerado positivo. Porém, vale lembrar que a aglutinação é subjetiva, podendo ocorrer resultados falsos negativos. Já o teste de Cumbis indireto, ele vai avaliar o plasma do sangue, identificando os anticorpos ali presentes. Quando temos o teste de Cumbis direto e indireto positivos, como mostrado no caso, pensamos em gravidez, transfusões prévias ou reações imunológicas, que seria o caso da nossa paciente. Outro exame importante foi o hemograma. Nele, a gente percebeu que o aumento dos reticulócitos já começou a direcionar o diagnóstico para anemia hemolítica, apesar de que pode haver anemia hemolítica com reticulócitos normais. E como ocorre esse aumento dos reticulócitos? Ocorre porque, quando está havendo a lise da hemácia, haverá aumento da enzima lactato deshidrogenase, aumento da bilirrubina indireta, que acaba causando a colúria do exame de urina, e, consequentemente, a medula aumentará a produção de reticulócitos. A presença de anemia normocítica, normocrômica, ferritina elevada, sideremia, transferrina e taxa de reticulócitos aumentada reflete a presença de anemia associada à doença inflamatória crônica, que no caso da nossa paciente é o lúpus. Questão 3. Qual tipo de anemia hemolítica estaria associada à doença de base dessa paciente?
A paciente do caso apresentado estaria cursando com anemia hemolítica autoimune, causada por anticorpos quentes. Essa anemia estaria sendo causada pelo lúpus eritematoso sistêmico, já diagnosticado na paciente. Mas como é que a gente chegou nesse diagnóstico? A gente trouxe alguns dados que consideramos importantes para chegar nessa resposta final. Primeiro, a paciente se encaixa no principal grupo de risco, que seriam as mulheres adultas. 2. A paciente é portadora do lúpus, desenvolvendo um quadro inflamatório crônico. E sabemos que em 25% dos casos dessa anemia, ela é causada secundariamente por uma doença, nesse caso o lúpus. O cansaço fácil da paciente e a cefaleia podem ser sintomas de anemia. 4. A paciente apresenta temperatura maior que 37 graus, tornando-se propícia para os anticorpos quentes. O hemograma da paciente, como citamos anteriormente nos exames, também ajudou no diagnóstico, assim como o teste de Coombs. Por fim, a anemia normocítica e normocrômica, diagnosticada na paciente, já nos fez começar a pensar em uma anemia hemolítica, por ser uma característica forte dessa anemia. Essa foi a resolução do caso 8. Obrigado.